Olá, eu me chamo Tatiane Gomes, faço Engenharia Química na UNB e irei apresentar o trabalho cujo título é Remoção de gás sulfídrico utilizando unidade de adsorção em leito fixo, empacotada com diferentes materiais adsorventes, obtenção de curvas de ruptura e parâmetros de operação, sob a orientação da professora doutora Andressa Vasque. O objetivo do trabalho consistiu na remoção do sulfeto de hidrogênio ou gás sulfídrico, H2S, a partir do biogás. O biogás é proveniente da decomposição da matéria orgânica, podendo então ser encontrado em aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto. Trata-se de uma mistura de gases na qual se tem a presença de H2S. O H2S é uma impureza que limita o potencial energético do biogás, é altamente tóxico, é um poluente atmosférico e possui propriedades corrosivas. Como ferramenta, utilizamos a adsorção em leito fixo. Esta operação consiste na passagem de um fluido com alta concentração de soluto por uma coluna empacotada com um material sólido adsorvente. Logo após, então, obtemos um fluido com baixa ou nenhuma concentração de soluto. No nosso caso, o fluido é o biogás e o soluto é o H2S. A adsorção é um fenômeno de superfície. Os ensaios foram feitos na Unidade de Adsorção em Leito Fixo do Laboratório de Materiais e Combustíveis do Instituto de Química, o LMC. Nesta unidade, nós temos cilindros com os principais gases do biogás, onde o nosso destaque está nesse cilindro contendo a mistura de H2S mais nitrogênio. Os gases passam por esses dutos. Aqui conseguimos determinar condições de pressão e aqui de vazão. Os gases se misturam em um misturador e então sintetizamos o biogás. Por meio de válvulas, o biogás passa a ter acesso às colunas de adsorção. Após as colunas, temos o analisador de gases. Ele mede as concentrações de cada gás ao longo do tempo. Nós usamos somente a coluna A preenchida, cuja altura de leito é de 8,36 centímetros e o diâmetro interno útil é de 7 milímetros. Os adsorventes utilizados foram carvão comercial para líquidos, carvão comercial para gases e o carvão ativado com zinco e água, produzido a partir do lodo residual da estação de tratamento de água. Esta tabela mostra os parâmetros de operação. Realizamos os ensaios a temperatura ambiente, a pressão de 1 atm e escala 5 de vazão. As concentrações iniciais foram obtidas ao passarmos o biogás por uma coluna vazia, até que as concentrações vistas no analisador não apresentassem mais variação com o tempo. Numa curva de ruptura, temos a concentração do soluto medida em cada tempo pela concentração inicial ao longo do tempo. Assim que o adsorvente recebe o biogás, é esperado que a concentração do H2S vá a zero. E então, a partir de um determinado tempo, que é o tempo de ruptura, o adsorvente começa a saturar, até chegar no ponto de completa saturação do adsorvente, onde não há mais adsorção, e aí o biogás volta a ter a concentração do H2S bem próxima ou até mesmo igual à concentração inicial. Com os dados de concentração em tempo obtidos pelo analisador, obtemos essas curvas de ruptura. Podemos ver que a curva que mais se assemelha à curva típica que eu mostrei anteriormente foi a obtida com carvão ativado de zinco e água. A partir das curvas de ruptura, podemos destacar esses parâmetros, Uma vez que se conhece o valor da vazão em litros por minuto, é possível calcular outros parâmetros, como a capacidade máxima de adsorção, que servem como base para a modelagem e dimensionamento de leitos fixos adsorvedores em grande escala. O carvão ativado com zinco e água foi o que apresentou um maior tempo de ruptura, quase 4 minutos, enquanto os outros carvões apresentaram menos de 1 minuto. Com isso, podemos concluir que o carvão ativado com zinco e água foi o que apresentou uma melhor remoção de H2S, corroborando com alguns resultados que encontramos na literatura. Assim, é de suma importância que se continuem os estudos acerca da remoção de H2S utilizando um leito fixo adsorvedor, pois esse método pode ser usado na purificação de uma excelente fonte de energia, que é o biogás, minimiza os riscos à saúde da população, reduz a emissão de H2S na atmosfera, agrega valor a um resíduo, que no caso é o lodo, e, em geral, as unidades de adsorção em leito fixo elas são mais econômicas, possuindo operação contínua e em larga escala. Aqui são algumas das referências que eu usei. E por fim, eu gostaria de agradecer ao UNB, ao PROIC, ao CNPq, ao LMC e a você que me assistiu. Obrigada!